Cercados, antes mesmo que a poeira baixasse, e já sentindo o gosto da fumaça na garganta, os muros antes inexpugnáveis da sua cidade agora jazem em ruínas, fragmentos de pedra e lascas. Além do campo, uma vasta extensão de cavaleiros se estende até o horizonte, suas bandeiras tremulando a cada rajada de vento, cada uma carregando símbolos que prenunciam sua destruição iminente. No entanto, a morte pode não ser sua preocupação mais urgente, pois, se os mongóis o pouparem da execução imediata, o que se segue pode ser uma provação meticulosa, inventiva e implacável que pode fazê-lo ansiar por um fim oportuno. Neste vídeo, você descobrirá por que sobreviver à captura pelos mongóis raramente foi um triunfo, mas sim o início de algo muito mais angustiante. No início do século XIII, a ascensão do Império Mongol foi marcada menos por suas proezas no campo de batalha e mais por sua reputação temível. O simples avistamento de um cavaleiro solitário podia incutir medo nas aldeias. Rumores se espalhavam mais rápido que seus cavalos velozes, e esses rumores não eram contos inventados de espectros, mas relatos autênticos de cidades desaparecidas de mapas, sobreviventes transformados em avisos vivos e punições tão estrategicamente cruéis que serviam como guerra psicológica. A Guerra Mongol não se tratava apenas de conquistar territórios. Tratava-se de fazer a resistência parecer fútil, fazendo com que os inimigos cedessem antes que a primeira flecha fosse disparada. O cativeiro sob os mongóis significava não apenas um destino pessoal, mas também uma mensagem para potenciais adversários. Os mongóis compreenderam algo que tiranos, conquistadores e vilões das telas compreenderam desde então. O terror é mais eficaz quando é visível a todos. Quando uma cidade se recusava a ceder, a consequência não era oculta em alguma masmorra secreta. Em vez disso, era dramatizada como um espetáculo teatral. Sobreviventes podiam ser desfilados para testemunhar massacres ou deixados ilesos, mas desfigurados, cambaleando em direção ao próximo assentamento como um testemunho do preço da rebelião. Uma tática particularmente assustadora empregada pelos mongóis era usar prisioneiros como escudos humanos em batalhas futuras. Cativos de uma cidade eram amarrados e conduzidos em direção às muralhas de outra, obrigando os defensores a atirarem seus próprios semelhantes se quisessem resistir. A intenção era inconfundível. Os mongóis podiam transformar sua sobrevivência em uma arma contra seu próprio povo. Notavelmente, as punições mongóis se distinguiam de outros impérios do mesmo período. Não eram atos aleatórios de violência, eram estratégicas. Uma punição era imposta não apenas pela dor que infligia, mas também pelo que transmitia aos espectadores. Alguns métodos, embora aparentemente simples, mostraram-se tão devastadores que se tornaram parte da tradição mongol. Um método utilizado era a morte por pisoteamento. Os prisioneiros eram posicionados deitados no chão enquanto os cavalos passavam por cima deles, não a galope, mas com movimentos controlados. Os cavaleiros tomavam cuidado para evitar esmagar instantaneamente a cabeça, optando por um processo lento e macabro de cascos triturando costelas, membros e outras partes do corpo. Essa técnica era empregada pelos mongóis, que proibiam o derramamento de sangue real, permitindo-lhes executar nobres, sem tecnicamente derramar sangue. Os mongóis não eram apenas destrutivos de corpos, eles visavam primeiro as mentes. Antes das execuções, os prisioneiros podiam ser submetidos à fome, desidratação ou forçados a testemunhar o tormento de outros. Em alguns casos, eles eram poupados da visão de sua própria morte iminente e, em vez disso, eram submetidos aos sons de cavalos batendo os cascos, cordas apertando, ossos quebrando, permitindo que suas mentes evocassem imagens muito piores. Para aqueles que sobreviveram, a intenção era o trauma psicológico em vez da morte física. Os prisioneiros eram deliberadamente desfigurados pelos mongóis, com rostos fatiados, orelhas removidas e narizes decepados como um lembrete permanente de sua derrota e do alto custo da resistência. Os mongóis, conhecidos por sua praticidade, usavam a punição também para atender às suas necessidades militares. Os cativos eram rapidamente forçados a trabalhar, cavando trincheiras, construindo armas de cerco ou transportando suprimentos para o mesmo exército que havia destruído sua terra natal. Se um prisioneiro sucumbisse à exaustão,
era simplesmente deixado para trás, servindo de exemplo. Para os mongóis, um cadáver era mais do que apenas um corpo morto. Era uma ferramenta, um sinal de alerta e até mesmo parte da paisagem assustadora que estavam criando. Uma de suas punições não letais bem conhecidas era o estrangulamento da corda do arco, já que a lenda e a cultura mongol geralmente proibiam o derramamento de sangue nobre. Para despachar um prisioneiro de alta patente sem causar danos à pele, foi criado um método adequado que empregava uma corda de arco apertada em volta do pescoço, resultando em morte por asfixia, sem sons audíveis ou derramamento de sangue. No entanto, nem todos sofreram esse destino silencioso. Espancamentos com porretes pesados eram frequentes e seu propósito era frequentemente letal. Os mongóis não precisavam infligir fraturas no crânio para tirar uma vida. Golpes estratégicos nas costelas ou nas costas podiam deixar o prisioneiro incapaz de respirar ou com hemorragia interna até que cessasse o movimento. A sobrevivência nem sempre era uma questão de tormento físico, mas sim de degradação. Um comandante derrotado podia ser humilhado publicamente ao ser desfilado diante de suas antigas tropas, amarrado, imundo e espancado, forçado a ler uma mensagem de rendição em nome de seus captores, dizimando o moral instantaneamente. Depois de usar o prisioneiro como um peão, eles eventualmente acabavam com sua vida, obliterando os últimos vestígios de dignidade. Embora famosos pela eficiência no campo de batalha, os mongóis aplicavam punições prolongadas quando era necessária uma intimidação intensa. Uma narrativa relata cativos sendo envoltos em peles de animais recém-abatidos, geralmente de bois ou cavalos, e expostos à luz solar. À medida que a pele secava e encolhia, comprimia o corpo da vítima e interrompia a circulação, transformando o interior humano em uma massa rígida unida à pele. O simbolismo era intencional. Você era figurativamente devorado pelos animais dos quais os mongóis dependiam para suas vitórias. Os mongóis se destacavam em converter as crenças de um adversário em armas psicológicas. Se sua cultura percebesse a mutilação como um obstáculo à entrada na vida após a morte, os mongóis garantiriam que seu cadáver fosse profanado de acordo, cortando tendões, desmembrando partes do corpo ou cremando restos mortais até virarem cinzas. Isso não era crueldade casual. Era uma guerra psicológica calculada e se mostrou eficaz. Indivíduos que temiam a retribuição espiritual tanto quanto o tormento físico frequentemente se rendiam sem resistência, preferindo não correr o risco de serem capturados. Uma das táticas mais cruéis empregadas pelos mongóis com os cativos era forçá-los a assumir papéis relutantes em sua próxima conquista. Imagine o seguinte: você é capturado após a queda de sua cidade, unido a centenas de outros sobreviventes e compelido a marchar em direção às muralhas de outra cidade que ainda resiste. Os mongóis o empurram para a frente como a primeira linha. Atrás de você, fileiras de arqueiros têm seus arcos em punho, prontos para a ação. Acima de você, os defensores nas muralhas olham para baixo, cientes de que, se atingissem os mongóis, precisariam atirar em seu próprio povo. Em alguns casos, os mongóis dificultaram essa escolha, colocando nobres, sacerdotes ou familiares locais na linha de frente. Durante cercos em que os defensores se recusavam a ceder, essa estratégia se mostrou altamente eficaz. A decisão não era entre vencer ou perder, era entre matar seus parentes ou abrir os portões. Em caso de captura sem morte imediata, uma das penalidades mais fáceis, porém destrutivas, era a fome lenta, infligida pelos mongóis. Eles poupavam recursos com cativos inúteis. Você podia ser jogado em um cercado improvisado com muitos outros, recebendo o mínimo de sustento ou água. Guardas podiam passar comendo suas rações, garantindo que você observasse cada pedaço consumido. Às vezes, eles se esqueciam de executá-lo completamente. Quando você estava frágil demais para ficar de pé, eles o abandonavam, antecipando doenças ou necrófagos para terminar o trabalho. Essa tática também servia como guerra psicológica. Outros prisioneiros
testemunhavam sua situação e compreendiam rapidamente o quão dispensável alguém poderia ser. Se os mongóis pudessem utilizar seu trabalho antes de eliminá-lo, eles o fariam. Os cativos eram frequentemente obrigados a realizar tarefas perigosas durante um cerco, como empurrar torres de cerco para a posição sob fogo inimigo, transportar suprimentos pesados através de rios ou escavar trincheiras expostas a flechas. Em numerosos casos, esses papéis não foram concebidos para a longevidade. Você era visto como mão de obra descartável pelos mongóis. Se você vacilasse durante o trabalho, seria abandonado em seu local e outro cativo seria forçado a mover seu corpo para o lado e continuar trabalhando. Para cativos de alta patente, os mongóis aderiram ao seu próprio tabu cultural contra o derramamento de sangue nobre, resultando em alguns dos métodos de execução mais peculiares conhecidos na história. O estrangulamento com corda de arco, famoso por seu silêncio, eficiência e ausência de derramamento de sangue, era um desses métodos. No entanto, havia outros: ser esmagado sob vigas de madeira ou portas pesadas, sufocar sob camadas de feltro até a morte, ou ter o pescoço quebrado por uma torção rápida ou um pedaço de pau pesado. Esses não eram meramente práticos, eram cerimoniais. Executar um nobre nunca era feito de forma descuidada. Era um ato intencional, realizado de uma maneira que permitia aos mongóis afirmar que haviam mantido suas próprias leis, mesmo durante a conquista. Alguns prisioneiros eram mantidos vivos não para trabalho ou resgate, mas meramente para transporte. Você era obrigado a caminhar centenas de quilômetros em terras estrangeiras, frequentemente sem trajes adequados, sustento ou descanso. A própria marcha servia como punição. Em invernos rigorosos, o frio era tão letal quanto qualquer soldado mongol. Prisioneiros relataram casos de congelamento tão extremos que dedos das mãos e dos pés ficavam pretos e caíam, bem antes de os mongóis considerarem que haviam chegado ao seu destino. Às vezes, a jornada culminava em um local remoto, deixando os prisioneiros presos longe demais de qualquer assentamento para suportar. Os mongóis reconheciam que a humilhação podia ser mais prejudicial do que o tormento físico. Prisioneiros, especialmente líderes, às vezes eram despidos, amarrados e forçados a servir comida ou bebidas abaixo da média para generais mongóis durante banquetes de vitória. Outros eram obrigados a rastejar de joelhos para implorar por suas vidas, plenamente cientes de que não seriam poupados. Ocasionalmente, essas humilhações públicas levavam diretamente a execuções rápidas. Em outras ocasiões, os atormentados eram mantidos vivos, apenas para humilhação adicional, diante de novos espectadores. Entre as punições peculiares relatadas nas crônicas, havia uma bizarra: o enterro ainda em pé, deixando apenas a cabeça exposta acima do solo. Eles suportavam essa provação por horas ou dias, submetidos a extremos climáticos, imobilizados enquanto sofriam queimaduras de sol escaldantes ou congelamento facial. Isso servia como um aviso severo: desafie, e você poderá se tornar parte integrante do próprio campo de batalha. Os mongóis, conhecidos pelo uso de guerra biológica muito antes de ela ter um nome, catapultavam cadáveres infectados pela peste sobre as muralhas da cidade durante vários cercos. Nem sempre eram estranhos. Também podiam ser cativos fracos ou feridos demais para serem úteis, abandonados para sucumbir à doença e mais tarde usados como projéteis mortais. Dentro dos defensores, o reconhecimento de rostos familiares intensificou a dura realidade da epidemia com terror. Não se tratava de mera crueldade, mas sim de estratégia, misturando impacto psicológico, catástrofe para a saúde pública e benefício militar. Os mongóis ocasionalmente libertavam prisioneiros, não por benevolência, mas como um aviso. Sobreviventes enviados de volta às suas cidades serviam como lembretes sombrios, exibindo marcas visíveis de mutilação, narizes, orelhas ou mãos faltando. Em alguns casos, eram marcados a ferro ou tatuados com sinais que denotavam o cativeiro mongol. Tornaram-se provas ambulante e propaganda viva das consequências da resistência. As cicatrizes que carregavam os marcavam, assombrando cada passo. Os mongóis dominaram a compreensão das crenças daqueles que conquistaram e, em seguida,
transformaram essas crenças em armas. Sabendo que um dia específico é sagrado em sua cultura, eles poderiam organizar execuções nesse dia. Se estivessem cientes do medo do seu povo de morrer sem um enterro adequado, eles poderiam se livrar dos corpos de maneiras que impedissem os ritos tradicionais, causando angústia em sua essência. Isso não era vandalismo indiscriminado, mas sim uma guerra psicológica calculada com o objetivo de enfraquecer fundamentalmente o moral. Para alguns, a pena não era um grande espetáculo, mas sim uma vida inteira de servidão. Prisioneiros habilidosos, como ferreiros, carpinteiros e armeiros, eram ocasionalmente poupados especificamente para trabalhar para os mongóis. No entanto, ser poupado não significava liberdade. Você poderia ser transportado a centenas de quilômetros de casa, compelido a fabricar armas e armaduras para o próprio exército que devastou sua cidade. Membros da família podiam ser separados e colocados em unidades ou acampamentos diferentes, tornando as reuniões impossíveis. Para os mongóis, um prisioneiro habilidoso vivo era um investimento. Para o cativo, significava uma punição prolongada e implacável. Durante a retribuição mongol, o sigilo não era priorizado. Em vez disso, uma grande multidão era desejada. A magnitude da audiência amplificava o impacto psicológico. Em certos casos, as punições eram públicas, ocorrendo em áreas abertas fora da cidade tomada, obrigando testemunhas a se reunirem e observarem. Famílias inteiras eram obrigadas a testemunhar as execuções, garantindo que a imagem permanecesse gravada em suas mentes por toda a eternidade. Os líderes mongóis compreendiam que o medo da retribuição era tão benéfico quanto a própria retribuição. Quanto mais impactante o espetáculo, maior a probabilidade de que o medo os precedesse em seu objetivo subsequente. Um dos massacres mongóis mais notórios ocorreu em Nishapur, na Pérsia, em 1221. Após a morte de um comandante mongol em combate, sua esposa, Turigane, buscou vingança. Os mongóis cercaram a cidade, tomaram-na e orquestraram execuções generalizadas. Alguns relatos sugerem que centenas de milhares foram massacrados, embora as estimativas históricas variem. Os sobreviventes também não foram poupados. Em numerosos casos, os sobreviventes foram submetidos a constrangimentos públicos, trabalho compulsório ou deslocamento. Trabalhadores qualificados foram separados de suas famílias e enviados para territórios sob controle mongol para nunca mais retornarem. A cidade foi punida tanto quanto seus habitantes, com os elementos servindo como cúmplices. Os mongóis, adeptos do ambiente das estepes, utilizavam o clima contra seus cativos. No inverno, os prisioneiros podiam ser deixados intencionalmente sem roupas, expostos a ventos fortes por longos períodos antes de qualquer tortura física começar. No verão, os cativos podiam ser deixados amarrados ao sol, sem água, até a exaustão se instalar, amplificando a intensidade do tormento subsequente. Expor os prisioneiros aos extremos da natureza era uma estratégia eficaz. Enfraquecia-os sem desperdiçar uma única flecha e fazia os sobreviventes temerem até os aspectos mais básicos da vida cotidiana. O cativeiro não garantia o mesmo resultado para todos. Mulheres e crianças, embora poupadas da morte imediata, não escapavam a um destino cruel. Mulheres podiam ser submetidas à servidão, a casamentos forçados com guerreiros mongóis ou transformadas em concubinas nas casas dos comandantes. Isso não era um ato arbitrário. Era uma estratégia calculada para assimilar os conquistados à sociedade mongol e diminuir a rebelião. Meninos, em particular, podiam ser treinados para o serviço ou para o serviço militar. Em certos casos, eram deslocados para tão longe de sua terra natal que a reunificação se tornava impossível. O distanciamento forçado de sua cultura servia como uma punição em si, apagando gradualmente sua identidade anterior. Se você fosse um artesão, como um ferreiro, tecelão ou armeiro, era valorizado e confinado. Cativos habilidosos eram frequentemente realocados por todo o império, às vezes a centenas ou mesmo milhares de quilômetros de casa. Em Karakorum, a capital da Mongólia, você poderia se ver fabricando bens,
para uma corte à qual não serviu voluntariamente. Libertar-se era desafiador, não apenas por causa das barreiras geográficas, mas também por estar cercado por uma população estrangeira que falava uma língua desconhecida e sob constante vigilância. Os mongóis não dependiam apenas da matança para dominar. Eles também eliminavam a resistência por meio da assimilação. Grupos inteiros de cativos eram forçados a se estabelecer em terras controladas pelos mongóis, casar-se com membros de comunidades locais, servir em unidades militares e se fundir à sua sociedade. Isso não era um ato de benevolência, era uma manobra estratégica. Ao dispersar comunidades e dispersar sobreviventes, os mongóis tornavam quase impossível que antigos adversários se reagrupassem e se rebelassem. Você poderia sobreviver, mas sua existência estaria dentro do sistema que o conquistou, desprovido de poder e incapaz de resistir. Os mongóis frequentemente puniam cidades inteiras com um único ato calculado. Em alguns casos, após a conquista, as cidades podem ser deixadas de pé, mas fundamentalmente alteradas, em vez de serem completamente demolidas ou esvaziadas de seus habitantes. Muralhas, portões e mercados podem ser destruídos. Os sobreviventes têm permissão para residir, mas sob estrita supervisão mongol, com sua mobilidade restringida e líderes locais substituídos por mongóis nomeados. A cidade, portanto, serve como um símbolo tangível de subjugação, um lembrete constante dos eventos passados e dos novos governantes. A retribuição não era meramente física, consequências culturais também eram infligidas. Sítios sagrados podiam ser demolidos, textos sagrados incinerados e costumes nativos proibidos. Líderes e anciãos podiam encontrar um fim violento, não apenas para tomar o controle, mas para apagar memórias de rebelião. Para os cativos, isso significava que a preservação da vida poderia significar a perda de tudo o que era familiar, lar, tradições, língua e liderança, em um breve período. Os mongóis eram metódicos em sua crueldade, prolongando o sofrimento dos cativos, fazendo-os testemunhar a demolição de suas casas ou a morte de parentes, instilando uma mistura de tristeza e medo em seus momentos finais. Quando uma execução ocorria, os mongóis já haviam adquirido o que precisavam: o terror como arma contra os outros, trabalho para suas máquinas de guerra ou uma demonstração de poder inabalável. A eficácia da punição mongol residia em sua natureza sistemática. Cada ato tinha um propósito: desencorajar a rebelião por meio de exemplos, extrair valor dos cativos antes de matá-los e moldar as populações de uma forma que os mongóis pudessem administrar. Essa sinergia de eficiência, adaptabilidade e acuidade psicológica é a razão pela qual seu império se expandiu tão rapidamente, e ser capturado por eles raramente resultava em sobrevivência. O sistema jurídico mongol, conhecido como Yasa, carecia de um manuscrito compilado, mas estabelecia leis para seu império, governando diversos aspectos, do comércio à conduta militar e à aplicação de penalidades. A lealdade ao Khan era primordial sob o Yasa, com traição, saques ao exército ou descumprimento de ordens justificando a pena de morte. O destino dos cativos dependia não apenas de suas ações, mas também das circunstâncias políticas imediatas. Se a morte servisse a algum propósito, como advertência, retribuição ou incentivo ao moral, era executada rapidamente. A sobrevivência, por mais útil que fosse, seria nos termos mongóis. Embora nem toda punição mongol resultasse em morte, isso não significava necessariamente um retorno à normalidade. Alguns cativos eram deliberadamente aleijados, com tendões das pernas cortados para imobilidade vitalícia, ou mãos, dedos removidos para dificultar a luta ou o trabalho, ou desfiguração facial para marcá-los como adversários vencidos para sempre. Em certas áreas, os prisioneiros eram submetidos à marcação com ferro em brasa, resultando em marcas duradouras. Isso não era infligido apenas para causar dor, mas também como meio de identificação. Você se tornava um símbolo vivo de alerta, anunciando sua captura e seus captores por onde quer que viajasse. Durante a invasão mongol da dinastia Jin,
A cidade de Kaifeng foi tomada após um cerco prolongado. Os mongóis não se limitaram a saquear e partir. Eles capturaram numerosos prisioneiros, concentrando-se em artesãos qualificados para realocação. Muitos outros foram executados, e os restantes foram obrigados a transportar suprimentos para a próxima campanha. Registros históricos demonstram que alguns oficiais capturados foram estrangulados com cordas de arco, sem uma única gota de sangue, enquanto outros foram mantidos vivos, principalmente para auxiliar no governo da cidade sob supervisão mongol. A pena serviu tanto para reestruturar a sociedade quanto para a vingança. Quando os mongóis invadiram os principados da Rus no século XIII, a resistência frequentemente resultava em aniquilação total. O cerco de Ryazan, em 1237, apresentou relatos detalhando massacres generalizados, igrejas arrasadas e sobreviventes transformados em escravos. Alguns foram levados para o leste, para o interior das estepes, para nunca mais retornar. Outros foram compelidos a lutar em campanhas lideradas pelos mongóis contra estados adjacentes, efetivamente transformando-os em soldados do próprio império que havia devastado sua terra natal. A rendição podia aumentar as chances de sobrevivência, mas não era uma promessa de segurança. Se uma cidade se rebelasse anteriormente, ou se o Khan ordenasse a aniquilação completa, a rendição chegava tarde demais. Em certos casos, figuras importantes eram poupadas pessoalmente, mas testemunhavam a execução de seus cidadãos. Em outros, apenas grupos específicos, como artesãos ou comerciantes, tinham permissão para viver, enquanto o restante da população era morto ou escravizado. A mensagem era evidente. Os mongóis priorizavam a utilidade em detrimento da compaixão. As execuções mongóis podiam ser rápidas, mas quando a vítima tinha importância, o processo se tornava cerimonial. Prisioneiros nobres podiam ser obrigados a se ajoelhar diante do Khan ou de seus comandantes durante a sentença. Em casos de estrangulamento, a corda do arco era esticada para que todos vissem, fazendo com que a pele do condenado escurecesse antes de cair inconsciente. O silêncio resultante era essencial, pois a morte sem derramamento de sangue era igualmente uma demonstração de controle e poder. Além de matar e mutilar, os mongóis frequentemente desenraizavam comunidades inteiras. O deslocamento de populações servia a vários propósitos: desorganizar potenciais grupos de resistência, alocar mão de obra qualificada onde fosse necessária e repovoar territórios leais aos mongóis. Para os deslocados, significava uma vida inteira de exílio. Você poderia nunca mais ver sua terra natal, e seus descendentes aprenderiam uma nova língua e viveriam sob uma cultura estrangeira. Um dos motivos pelos quais as punições mongóis eram impactantes é que raramente precisavam ser repetidas no mesmo local. Por gerações, a experiência de uma cidade com as consequências da resistência ficou gravada na memória. Historiadores europeus e do Oriente Médio documentaram histórias da crueldade mongol que se espalharam para além dos limites do império. Muitas vezes, as cidades se rendiam ao avistar cavaleiros mongóis pela primeira vez, não devido a represálias presenciadas, mas porque os rumores eram suficientemente convincentes. No final do século XIII, o Império Mongol havia estabelecido não apenas uma estrutura militar, mas também psicológica. As punições não eram meramente atos de crueldade, faziam parte de uma estratégia que tornava a resistência inútil. Os cativos eram reaproveitados como trabalhadores, guerreiros e instigadores do medo. Os sobreviventes carregavam cicatrizes físicas e emocionais para o resto da vida, e suas narrativas tornaram-se parte integrante do arsenal mongol, propagando o terror sem que um único tiro fosse disparado. A dura realidade é esta: sob o domínio mongol, a sobrevivência pós-captura era menos uma questão de acaso e mais de utilidade imediata para os conquistadores. Cada um soldado, um artesão, um nobre, enfrentava probabilidades distintas, mas compartilhava um perigo inerente. Desafiar significava a morte imediata. A rendição podia prolongar a vida, mas transformava a pessoa em uma peça de xadrez na estratégia mais ampla dos mongóis. Indivíduos inúteis ou insignificantes eram descartáveis. A punição
Não era uma aberração dentro do sistema deles, era um aspecto fundamental dele. Para a maioria, sobreviver ao conflito inicial apenas anunciava a entrada em uma forma mais gradual e controlada de devastação. Capturado pelos mongóis, não se perderia simplesmente a liberdade, mas se depararia com um aparato de intimidação meticulosamente projetado, destinado a despedaçar o corpo, obliterar a identidade e converter a existência em uma ferramenta para prejudicar aqueles que antes eram considerados parentes. O aspecto mais terrível: eles não precisavam matar para conquistar. Eles apenas precisavam obrigá-lo a viver de acordo com seus ditames.